Aleluia. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Aleluia. Para ministrar nessa noite, eu tive que brigar com o anjo. Igual a Jacó. Eu cheguei do Nordeste, o Senhor me deu uma palavra lá em Tocantins, em Guaraí, Tocantins. Eu conversei com o pastor, disse: pastor, tem como ministrar na Santa Ceia? O pastor pensava que tinha agendado um outro pastor, e eu conversei com o outro pastor. E eu briguei com os anjos. E o Senhor me concedeu essa graça de ministrar nessa noite. Sem delongas, irmãos, porque o assunto é longo. Abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, verso 21 em diante. Aleluia. Aleluia. Tem uns rostos aqui que faz um bom tempo que eu não vejo. Tem uma ali de azul que faz um bom tempo que eu não vejo. Deus é contigo, olha. Senhor, eu te amo. Jesus vai falar contigo nessa noite, nesse lugar. Que vergonhado não passou não. Capítulo 13, verso 21 em diante. Aleluia. Eu estou pedindo a Deus um negócio desse lá na minha igreja. Aleluia. Só não é muito bom porque muitas vezes os crentes deixam as Bíblias em casa, né? Porque sabe que está tudo escrito aí. Aleluia. Mas vamos ler assim mesmo. 13, verso 21 em diante. Diz assim: tendo Jesus dito isso, pôs-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que eu perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria, irmãos, que você prestasse bastante atenção na mensagem dessa noite. Eu tenho certeza que ela vai falar ao teu coração, porque Jesus já falou comigo. E que você vai sair diferente desse lugar. Por isso, irmão, se por acaso tiver algum capeta suicida por aí, você vai mandar fogo na cabeça dele e mandar ele sair desse lugar. Você vai dizer: esse espírito que traz comichão no ouvido, que traz perturbação, que não deixa a gente entender a mensagem, você vai dizer: olha, capeta, eu vim aqui receber de Jesus. Então bate em retirada desse lugar, porque eu não te pertenço, eu pertenço a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria dessa noite de falar sobre relacionamento. E eu coloquei o tema dessa mensagem, uma pergunta: qual o seu degrau? Irmãos, muitas vezes em relacionamentos nós precisamos subir alguns degraus. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer mais a pessoa a qual nós estamos se relacionando. Veja só, irmãos, em outras religiões não precisa ter relacionamento com aquela pessoa que pregou sobre aquilo. Os budistas de hoje, eles não precisam ter relacionamento com Buda. Eles nem conhecem Buda. Os Hare Krishnas receberam a pregação de um tal de Prabhupada, mas eles não tiveram qualquer relacionamento com o Prabhupada. Os espíritas, eles não têm relacionamento com aqueles que escrevem os livros. Mas o cristianismo é diferente. O cristianismo precisa ter relacionamento com aquele que é pregado, com aquele que é ensinado.
Pastor, por que nós outras religiões não podem? Porque Buda já morreu e não ressuscitou. Porque Prabhupada já morreu e não ressuscitou. Mas Cristo morreu e ressuscitou e está no nosso meio. Aleluia. E por isso é necessário ter relacionamento com Jesus. Nessa noite, eu gostaria de saber qual degrau que você está no relacionamento com Jesus. Aonde você está? Primeiro degrau, irmão, que eu gostaria de falar nessa noite, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Muitas pessoas tiveram relacionamento com o Senhor através do ouvir. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Então o relacionamento com Jesus veio no ouvir. Então nós começamos a ter relacionamento com Jesus quando nós escutamos sobre Ele. Quando Ele veio à terra, Ele começou a ministrar a uma multidão de pessoas. E uma multidão de pessoas ouvia a sua pregação. E muitas pessoas que estavam dentro desse degrau gostavam de ouvir a pregação de Jesus. Porque a pregação dele tinha autoridade. A pregação dele tinha poder. Muitas pessoas se reuniam ao seu lado quando ele subia aos montes para ministrar a palavra. E muitos queriam ter um relacionamento com Jesus de ouvir. Era necessário ouvir. Hoje na igreja, irmão, tem muitos ouvintes. Para que você entrasse na igreja hoje, foi necessário alguém te evangelizar. Alguém falar para você que Jesus existe, que está vivo e que te ama. Muitas vezes você entrou na igreja precisando de uma família, como um jovem me falou, e ele ouviu o Espírito Santo falando com ele e trouxe esse lugar. Ele entrou nesse degrau daqueles que ouvem, como você e eu. Muitos aqui são aqueles que ouvem, que estão no relacionamento com Jesus, dos ouvintes. Quantas vezes você vem à igreja e escuta uma mensagem de Deus e está como ouvinte que ouve e acha interessante, mas muitas vezes, irmãos, você não avançou o degrau. Você ficou no degrau dos ouvintes, daqueles que vêm, que acha bonito, que acha interessante, mas que vai para casa e não pratica o que ouve, e não faz aquilo que o Senhor te ensinou. E não são poucos, irmãos, e não é só nessa igreja, é na igreja de Jesus espalhada no mundo inteiro. Pessoas no degrau dos ouvintes, que acham, não, para mim ser crente basta eu ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, e agora eu sou um cristão. Agora eu vou ouvir o que Deus tem que falar comigo. Eu gosto de ir na igreja quando o pastor Adenor me ministra a palavra. Tem gente, irmão, que até que gosta de uma mensagem dura. Tem gente que é assim, que gosta de uma mensagem pesada. Tem gente que já falou para mim: pastor, eu gosto quando o senhor desce a ataca na igreja. Interessante, irmão. E interessante que é a pessoa que mais apanha. Gosta de ouvir, mas nunca se conserta.